Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Verso 6 em diante, irmãos, até o 9. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote, bem forte, irmãos, verso 7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Eu quero ler mais uma vez o verso 7, por favor. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar mensageiro do... Desculpe, irmãos, porque a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Vós, porém, vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, mais forte, verso 9, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe e nos dê entendimento para que então possamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Muito bem. Nós estamos observando uma série de reflexões no livro de Malaquias com o objetivo de observarmos que o texto de Malaquias, ainda que muito conhecido pelo que encontramos no capítulo 3, não é? Todos nós conhecemos que, o chamado de conserto que Deus fez ao povo, onde eles foram, Deus disse a eles que eles estavam roubando, e eles estavam roubando nos dízimos e ofertas. Porém, a riqueza do texto de Malaquias está desde o primeiro versículo dos capítulos, o começo do livro até o fim. E nesse momento de dedicação de dízimos e ofertas, tenho um objetivo aqui, cada trecho até o final, é claro, nós vamos procurar extrair uma mensagem do que Deus estava buscando falar ao povo de Israel, e nós vamos descobrir, é claro, que a mensagem do capítulo 3 é uma das muitas áreas que Deus estava confrontando o povo. E nesse momento agora, a reflexão era uma palavra chamando a atenção dos sacerdotes. O profeta Malaquias estava agora entregando uma exortação, entregando uma palavra de Deus para o conserto dos sacerdotes. O texto é bem impactante, porque ele diz que Deus compara os sacerdotes daquela época com o sacerdote inicial, Levi. Ele diz que fez uma aliança com Levi, uma aliança de paz. Levi andou nessa aliança, ele foi fiel ao Senhor, mas o povo estava distante na pessoa dos sacerdotes, dos sacerdotes. Preste bem atenção, porque nesse momento alguém tende a o cérebro da pessoa, a mente dela vai roubando o valor desse momento. Por quê? Porque logo na leitura, todos que não são, pastores, a maioria aqui não é pastor, já diz assim para si mesmo, não em palavras, mas no seu inconsciente, essa palavra não é para mim, eu não sou sacerdote. Só para você não perder o que eu vou falar agora, eu quero deixar claro para você que o plano de Deus, na pessoa do sacerdote, não era eleger um homem como aquele que se colocava diante de Deus pelo povo, como somente isso. Era muito mais abrangente o plano de Deus. E antes de continuar, leia aí comigo agora o texto de Levítico 19, abra sua Bíblia. Levítico 19, a partir do versículo 5. Quando se encontraram, digam amém. Ninguém encontrou.
Vamos lá, irmãos? Desculpe, irmãos. É isso? É Êxodo, eu falei Levítico, a minha cabeça só está pensando no Levítico desde cedo. Êxodo, capítulo 19. Vamos ler o verso 5 e 6. Êxodo 19, versos 5 e 6. Veja como a visão de Deus era muito maior. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Bem forte agora o verso 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Vamos ler de novo. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as minhas palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, olha só. Vós sereis um reino de sacerdotes. Claro que eu estou lendo aqui na tradução King James, atualizada, né? Mas a Nova Almeida atualizada, você vai encontrar a mesma coisa. E, inclusive, eu recomendo você ter, pelo menos no seu aplicativo, se você não tem uma Bíblia de papel aí. Mas a ênfase é reino de sacerdotes. Ora, se Deus constituiu alguns para serem sacerdotes, por que é que ele proferiu que o alvo dele era que a nação de Israel fosse uma nação constituída de pessoas? Aí traduzindo, Deus tinha o interesse que a nação de Israel fosse uma nação constituída de pessoas, que pudessem se colocar diante de Deus pedindo pelos demais. Esse é o grande resumo desse texto, para ser muito breve, até porque é um tempo curto que nós estamos aqui falando. Mas isso parou no Novo Testamento, no Antigo Testamento, esse propósito? Não. Quero lembrar, irmãos, que a vida do sacerdote, ele deveria estar consagrado ao Senhor, deveria ter comunhão com Deus, de forma que o efeito disso é ele poder pedir pelo povo e o povo ser abençoado. O alvo de Deus era que as nações fossem abençoadas agora. Por quê? Porque o povo todo deveria ter a consagração de sacerdote, a visão de sacerdote, o temor do Senhor que o sacerdote tinha, até porque era uma pessoa que tinha mais contato com o templo do que os demais, por uma lógica clara, né? Agora, abra sua Bíblia rapidamente, agora em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Agora eu acertei mesmo. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim. Eu até li aqui na hora de testar o microfone, né? Se alguém quiser me ajudar aqui, pode vir, não tem nenhum problema chegar aqui, né? Está tudo certo. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1, falta só eu. Versículo 6. Versículo 6, que diz assim. Vamos ler o verso 5 também. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos seus pecados, e nos fez reino e sacerdotes para Deus. Você pode repetir o verso 6? E nos fez reino e sacerdotes para Deus. Ele nos fez o quê, irmãos? Reino e sacerdotes. Então veja que a visão de Deus é que todas as pessoas tenham a postura. Eu não vou falar sobre rei aqui, né? Mas eu quero dar ênfase aí, sacerdotes. O versículo 6, e nos fez reino e sacerdotes para Deus e Pai. Para Deus e Pai, a Ele seja a glória para todo o sempre. Então veja bem, aquilo que eu li lá em Malaquias, eu vou extrair o princípio de Deus que deve estar no coração de todo sacerdote. Quem é sacerdote aí, levante sua mão e diga glória a Deus por isso.
Como assim sacerdote? Meu irmão, da mesma forma que o sacerdote recebia o pecador e ele oferecia sacrifício pelo pecador, você é chamado a oferecer sacrifício ao pecador, e o sacrifício é Jesus Cristo. Jesus Cristo é este sacrifício, e você o oferece por meio da pregação do Evangelho. E você é um embaixador, você conhece o texto, chamado para conectar essa pessoa com Deus por meio do Evangelho. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Quem te fez sacerdote? O Senhor, por meio de Cristo Jesus. E o que significa isso? Que eu devo ter a consagração na minha vida, e a ênfase de Malaquias, voltando agora para Malaquias. Eu ainda estou aí há 9 minutos falando, 9 minutos só, vai ser rápido. Vamos lá? Capítulo 2, eu quero observar aí com você o versículo 6, que diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, na boca de Levi, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Veja a semelhança do sacerdote do Antigo Testamento, da semelhança do nosso sacerdócio. Como é que você vai apartar as pessoas da iniquidade, meu irmão? Você vai apartar as pessoas da iniquidade pregando o Evangelho. O Evangelho de Deus vai tocar o coração delas por meio do poder do Espírito. E esse mover do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, trará consciência a essa pessoa de quão grande pecado ela cometeu. E Cristo morreu por causa disso. Então, o que é que nós que vamos entregar ao Senhor dízimos e ofertas precisamos ter? Nós precisamos ter entendimento da seriedade de ser um sacerdote. Versículo 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Meu irmão, isso está no Novo Testamento renovado. Porque quando Jesus olhou para os discípulos no final de todo o seu trabalho no coração deles, disse exatamente essa fala: agora vão por todas as nações e preguem o Evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. É exatamente isso que Deus, desde o começo, buscou fazer em exemplo do povo de Israel e agora na vida do povo de Deus. E como é que eu devo ler Malaquias? Da mesma forma que os sacerdotes estavam distantes, porque não havia temor de Deus. Eles não tinham temor de Deus, não estavam buscando fazer o seu trabalho conforme deveriam fazer, na semelhança de Levi. Por isso que Deus aqui, na boca do profeta, ele fala do sacerdote Levi. E, meu irmão, você tem um sacerdote, é o sumo sacerdote, como exemplo para você seguir. Eu creio que você está entendendo, eu estou aplicando, já estou pulando para a aplicação na linguagem do Novo Testamento. Jesus é esse sacerdote que você vai olhar para ele no exemplo, na semelhança dele, você deve viver. Qual é o grande problema que nós temos hoje? As pessoas olham para os pastores e olham para eles como se fossem os únicos sacerdotes. E aqueles que, como se fossem, né, irmãos, os únicos que Deus parece que tem uma amizade a mais. Isso não existe. Deus fez aliança com todos os homens e por meio de Cristo Jesus fez essa aliança. E essa aliança é de paz. Portanto, meu irmão, você que está agarrado ao pecado, você que não dá... A minha mãe dizia assim, meu filho, quando a gente estava em casa sem fazer nada e tentando até descansar de alguma última tarefa, eu digo, meu filho, você não vai ficar parado aqui não, aqui não. E aí tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Eu vou dizer para você que Deus, ele preencheu toda a nossa agenda. Portanto, essa história de ficar aí olhando para a quarentena, para a pandemia, para isso e para aquilo, e que eu estou desanimado, e que como é que vai ser minha vida, isso não tem nada a ver com a postura de um sacerdote.
Admita que você não quer obedecer e se converta. O sacerdote deve ter um temor no seu coração, porque ele foi chamado para apartar as pessoas do pecado delas, por meio da palavra do conhecimento de Deus que está na sua boca. Aí o verso 8 diz: vós porém, Malaquias 2, vós porém vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Irmãos, isso é verdade até hoje. Do mesmo jeito que o sacerdote estava lá de qualquer jeito, e muita gente olhou para aquilo e disse: meu Deus do céu, se o sacerdote está assim, imagine eu. Até hoje, eu quero dizer para você, eu vou repetir aqui, há uma multidão de pessoas num quarto escuro nesse momento, sem esperança, porque não conhecem a fé em Cristo Jesus, e uma doença ou qualquer outra pior do que essa, abate essa pessoa ao ponto dela querer a morte. E você tem a solução, e você foi chamado para apartar as pessoas disso. Porém, vós vos desviastes do caminho, e fizestes tropeçar na lei a muitos. Quantas pessoas, ao invés de se alegrar com a palavra que ouvem de nós, estão muitas vezes tristes porque só veem problemas, e você soma com as pessoas que andam com problemas como se não houvesse solução. Meu irmão, a grande mensagem é que o temor do Senhor, pela missão que o sacerdote tem, precisava ser renovado aqui na vida do povo. Eu digo a você que quando eu estudava para esse momento, o meu coração se encheu. E com isso, eu quero dizer para você como é que eu acredito que eu devo me ver. Eu devo me ver assim, com uma missão grandiosa e com temor de exercer essa missão, porque, senão, muitos vão se desviar. E nós fomos chamados para apartar as pessoas do mal que lhes rodeiam ou que está em suas vidas por meio do Evangelho. Fique de pé, sacerdote, fique de pé. Fique de pé, sacerdote. Fique de pé, em nome de Jesus. Você que está em casa, fique de pé. Fique de pé e vamos orar. Põe a mão no seu coração e peça agora misericórdia. Aí depois nós vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, somente depois. Mas agora é conversão de coração. Senhor, acende o temor do Senhor pela missão. Acende o temor do Senhor pela missão, Senhor, nos nossos corações. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia porque muitos têm se desviado. Porque o povo do Senhor, o reino sacerdote de sacerdotes, o reino sacerdotal, deveria ser genuíno sacerdote, exercer plenamente esta obra. Pai, nós nos apegamos à Tua palavra e nos lançamos diante de Ti pedindo: enche o nosso coração de temor do Senhor. Restaura o ânimo, a força para o trabalho da obra do Senhor. E que possamos, Pai, semear a Tua preciosa semente, que vai, Senhor, brotar nos corações e levar a muitos à salvação. Oramos assim, Pai, declarando o Teu nome sobre as nossas vidas. Restaura, Senhor, o temor pela comunhão contigo, o temor pela pregação do Evangelho, o temor pela vida de Deus em nós. Mude a nossa história, Senhor, e mude a história daqueles que estão ao nosso redor. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte por tudo isso, pela sua palavra.